A paz do Senhor para as irmãs, para esse grupo maravilhoso, a qual nós estamos na campanha de Neemias, né? Orando por esta campanha, para que Deus venha nos dar visão dos céus, para que possamos aprender com Neemias como restaurar os nossos muros, restaurar as nossas portas, restaurar as nossas visões, restaurar muitas coisas em nossas vidas, né? E nós hoje estamos falando sobre a restauração da visão. E está lá em Neemias capítulo 2, versículo, eu vou começar do 12 ao 15. Amém? E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e completei os muros e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim, né? Então, de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, assim como voltei. Amém. Glória a Deus. Neemias, aleluia, foi fazer uma visão, né, do que se havia estragado naquele dia. Por quê? Neemias, como copeiro do rei, ele trabalhava no palácio do rei como copeiro. Ele ele perguntou, né, como estava, aleluia, o povo em Jerusalém. E falaram para ele: o povo está em total desolação. Foi queimado, os muros foram derrubados, porta queimada, está uma desolação em Jerusalém, né? E Neemias começou e chorou quando soube da notícia sobre os muros destruídos, as portas queimadas. E, e ele era, como copeiro, ele tinha que ele jejuar, ele orou e chorou, né? Jejuou, mas como era difícil para Neemias jejuar? Por que era difícil Neemias jejuar? Como copeiro, ele tinha que experimentar a comida do rei, mas ele estava ali, né? Não deixou de orar, 4 meses orando, pedindo a direção de Deus. E Deus achou graça aos olhos do rei para que ele voltasse à terra, à sua terra, e reconstruir da mesma forma que o Espírito nos mostra nossa alma, nossa vida destruída. Choramos, oramos e pedimos a direção de Deus, e não dispomos a reedificar, e não nos dispomos a reedificar nossas portas e os nossos muros. E nós nos dispomos a reedificar, né? Como falamos de muro, falamos da possibilidade, publicamente, da proteção do nosso espírito, da nossa alma. Porta significa, aleluia, nesse caso de Neemias, a autoridade limite ao avanço do inimigo. Ela limita o avanço do inimigo. As portas, elas, quando se fecham, o inimigo não tem como entrar. Quando nós fechamos as nossas brechas, tapamos as nossas brechas, o inimigo não tem como entrar. Então, ela significa, no caso de Neemias, que o inimigo não podia ver o que estava acontecendo. Por isso, era importante reedificar as portas, os muros, assim como a coluna que vemos em outro texto bíblico, que significa a vida em oração. E outra que texto é o templo, é o nosso espírito, assim como Jerusalém, a nossa alma. A cidade precisa ser reconstruída. A torre significa vigilância, lugar de comunhão com Deus, que nos avisa dos ataques e estratégia do inimigo. A torre, ela nos dá uma visão do que está acontecendo, uma visão onde podemos contemplar a vinda do inimigo, né? Neemias, ele se humilhou, ele se derramou diante de Deus para que Deus pudesse falar com ele, para que ele viesse reconstruir os muros, e ele foi ouvido. Nesses termos de Neemias, nós sabemos que quando alguma coisa vai mal em nossas vidas, quando algo
é despedaçado, destruído, o inimigo, nós temos sempre uma oposição. Alguém nunca é daquele tipo de pessoas que vai dizer assim: Ih, não tem mais jeito, não. E não vai conseguir levantar. E não vai conseguir restaurar. Mas Deus sempre levanta alguém para ajudar, ou levanta a você mesmo, a nós mesmos, para reconstruir, para restaurar, para dar visão, para dar a seguimento àquilo que foi destruído. Como? Com a palavra, com discernimento, com o jejum, com sabedoria, com visão do céu, com a autoridade do Espírito Santo, com renovação de alma do Espírito, né? Porque a tristeza vem, o abatimento vem, né? Porque era a nossa casa e os nossos muros foram destruídos. Tudo vem, como por exemplo um casamento que foi destruído, um casamento que foi devastado. Aí não afeta só um, afeta dois, afeta a família toda, afeta os filhos. E aí vai aquela devastação para todos os lugares. São muitas coisas envolvidas e não era diferente lá em Jerusalém, né? E Neemias não falou com ninguém antes de inspecionar o estrago. Antes de inspecionar o estrago, ele não falou com ninguém. Isso pode ser devido a dois fatores, como os muros destruídos de Jerusalém era povoado por não-judeus. Tinha pessoas que povoavam aquele lugar que não era daquele lugar. Portanto, sofria intriga política, os espiões poderiam vender informações e trazer mais, aleluia, inimigos, aleluia, para destruir a cidade, né? E inimigos de Israel. Em segundo lugar, ele não queria que aqueles judeus que já estavam fracos e desanimados, desacreditassem nele e no plano de Deus para, né, reconstruir. Isso significa que depois de avaliarmos a nossa situação e decidir reconstruir, precisamos reavaliar sozinhos e decidir se vamos ou não pedir ajuda. E se pedimos para quem está ao nosso lado. Se pedimos ajuda para quem? Para quem está ao nosso lado, vivendo o nosso sonho, né? Vivendo a vontade de Deus como nós vivemos, tendo visão dos céus como nós temos e, aleluia, obedecendo a Cristo e vendo o que Deus fala ao nosso coração. Quem está do nosso lado, se tem fé, disposição para nos ajudar, ou se é um esmorecido, ou uma pessoa que só quer, aleluia, viver nas custas do outro, né? Neemias teve o cuidado de avaliar a destruição, pedir ajuda, não queria edificar, né? Que ele ficasse para anotar, pedir ajuda a Neemias, teve que uma palavra de incentivo, de fé em Deus. Um dos argumentos usados para Neemias é que pensou muito na decisão dele foi a vergonha, né? A vergonha, a cidade está com os muros fendidos, mas Deus estava no controle de tudo, né? Iam ter zombadores, sempre tem zombadores, irmãos, não tem jeito. Quando alguém vê alguma coisa destruída em nossas vidas, sempre tem um zombador, sempre tem um que vai falar, sempre tem um que vai escarnecer. Nossa, mas não era tão coisa, mas não era tão, né, fortificada, não era tão fortificada, não era tão de Deus, sempre vai ter um para falar isso. Mas Deus disse assim, Neemias levantou e exortou aquele povo e chamou aquele povo à oração, chamou aquele povo para responsabilidade, chamou aquele povo para se voltar para a presença de Deus e disse assim, exortou o povo dizendo, lembrai-vos do Senhor e pelejarei. Lembrai do Senhor, que é Ele quem peleja por vós, Ele pelejará. Lembrai-vos do Senhor e pelejará. Ele pelejará por um povo que está destruído. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Neemias, ele fala aqui, eu não declarei a ninguém o que meu Deus pôs no meu coração. Porque Neemias, quando ele sai, aleluia, para Jerusalém, Neemias sai para edificar os muros, ele sai para edificar os muros, ele não sai com alarde, ele não sai falando para todo mundo, vou lá em Jerusalém edificar os muros, vou lá fazer isso, fazer aquilo. Não, ele fica quieto na dele. Ele orou primeiro ele jejuou, ele chorou, ele jejuou, ele orou 4 meses, ele fez, aleluia, o que devia ser feito, para depois ele sair
para depois ele ter a bênção física, que era do rei Astaxerxes, para poder ele ir edificar esses muros, para ele ver o que foi. Então, de noite, ele saiu pela porta do vale para ver tudo que se havia. Ele passou por um monturo. O monturo é lugar de lixo, onde só tinha onde se jogava os lixos. Ele passou por ali. Ele passou pela porta do vale, pela banda da Fonte do Dragão. Fonte do Dragão, onde existia um dragão enorme, onde saía água pela boca do dragão. Ele passou por ali. Ele passou, voltou e não tinha lugar para o jumento, para o animal onde ele estava aí com ele indo. Ele voltou, aleluias, pelo mesmo lugar para poder. Voltou pelo mesmo lugar, pela fonte, passou pela porta da fonte e os viveiros do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar. Mas então ele subiu pelo ribeiro e planteou o muro e voltou e entrou pela porta do vale. Assim voltei. Assim somos nós, irmãos. Temos que passar por todas as situações, mas temos que avaliar a situação. Temos que dar crédito ao Senhor para que só o Senhor pode restaurar. Ele foi lá ver o que tinha havido, o que tinha acontecido e levantou para se restaurar. Não podemos baixar nossa cabeça, não podemos viver, aleluias, de cabeça baixa. Temos que saber que temos um Deus que tudo pode fazer, um Deus que restaura, que restitui, que dá a visão, que entra conosco na guerra, que entra conosco na peleja. Os nossos inimigos, eles vão, aleluia, se levantar, mas vão se levantar para cair. Sambalat, Tobias e Gesem, eles se levantaram contra Neemias, mas Neemias continuou fazendo os muros, edificando os muros, assim como a direção de Deus. Assim somos nós. Nossas portas estão fendidas. Talvez você está com o casamento arruinado. Talvez sua saúde não está no lugar. Talvez, aleluia, seus filhos estão nas drogas. Talvez, aleluia, sua casa está em ruína. Mas existe um Deus que quer restituir isso tudo através de mim, através de você, através da palavra que Ele colocar, através dele que Ele colocar no seu desejo, no seu coração. Quando nós nos levantamos a orar, a jejuar, a nos edificar, a nos colocar debaixo da proteção de Deus, na posição que Deus quer que nós fiquemos, Ele vai nos dar a direção de tudo aquilo que nós devemos fazer. Nossos muros não vão ficar fendidos. Deus vai enviar pessoas para nos ajudar. Deus vai enviar pessoas para edificar, nos ajudar a edificar os nossos muros que estão fendidos. Quantas pessoas estão aí caídas, que não acreditam mais que tem mais solução, mas Deus enviou a mim e a você com a responsabilidade de edificar essas vidas, de levantar essas vidas através da palavra, através da oração, através da comunhão, através do amor, através da restauração espiritual. Deus sempre nos dá estratégia. Deus nos mostra o cenário e fala: o cenário é de destruição, sim, é de ruína, sim, mas eu vou te dar estratégia para fechar, tapar as brechas, aleluia, restaurar as portas fendidas, aleluia, reconstruir os muros. Não vai ficar desamparada, não vai ficar destruído, porque eu sou a solução, aleluia. Ele diz que é para nós olharmos para Ele. Lembrar-vos do Senhor, nós temos que lembrar de Deus, porque Deus é que vai à nossa frente, Ele que nos dá o projeto, Ele que nos dá atenção para aqueles para que nós possamos edificar, né? Ele nos faz colocar, nos dá a condição de colocar a mão à obra, Ele nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos reconstruir. Às vezes nós precisamos somente de uma oração, às vezes nós precisamos somente colocar o nosso joelho no chão, somente um dia de consagração, somente um dia de jejum, somente um dia de atenção, né? É somente, às vezes, uma pequena coisa que Deus requer de nós para que nós possamos ir lá ajudar aqueles que estão com seus muros fendidos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados. Quantos de Jerusalém não ficaram desanimados, enfraquecidos, não acreditavam que aqueles muros pudessem, aleluia, ser mais restaurados, mas quando Neemias chegou com a solução na mão, com a atitude que Deus deu, com, aleluia, a sabedoria que Deus deu a ele, com o que ele falou para ele, que colocou só no coração dele,
que ele colocou em prática, quantos não se levantaram para dizer, vai cair esse muro não está bem, esse muro vai ser fendido novamente, esse muro vai voltar a cair. Quantas pessoas não acreditam que você é mais que vencedor, mas está escrito na minha e na sua Bíblia que eu e você somos mais que vencedores. E nós vamos conseguir, assim como Neemias, conseguir se restaurar, se levantar, se reedificar. Nós vemos que nós temos a visão de que Deus é que nos guarda, Deus é que nos dá a vitória. Deus é o seu Deus, é a sua provisão, é o seu escudo, é a sua fortaleza, e nele você confia. Assim como Neemias chorou quando viu o seu povo, nós hoje devemos chorar. A nossa vida, a situação do mundo hoje está precária, está difícil. Nós temos chorado, nós temos lamentado, mas nós temos que nos levantar, não podemos ficar prostrados, não podemos ficar parados, nós temos que continuar jejuando, nós temos que continuar levantando, aleluia, a obra do Senhor através da oração, através de campanhas, através de edificação, através de jejum, através de oração, através das visitas, através, aleluias, das visitas de oração, das visitas de alimentação, através das visitas de adoração, cultos, aonde pessoas vão se sentir em casa, aonde as pessoas vão se sentir renovadas, restauradas, abençoadas, que elas vão voltar e vão dizer, lá eu consigo orar, lá eu consigo adorar, lá eu consigo ver que Deus está fazendo na minha vida, nas nossas vidas. Assim foi Neemias levantado, assim Deus vai te levantar hoje, está te levantando hoje. É hoje, é o hoje de Deus. Deus está te levantando para que você venha ser restaurado, abençoado, agraciado, para fechar, tapar todas as brechas que foram destruídas nas suas vidas, ou na vida daquele que você ama, ou na vida daquele que você conhece, ou na vida daquele que, aleluia, mandaram notícia de longe, e aí você está aqui, mas de longe Deus vai restituir tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi devastado, tudo aquilo que foi destruído. O nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe, Deus de ontem e o Deus de hoje, sempre será. Então nós só temos que confiar e, como Neemias, ter estratégias que nos levam a vencer, a ser mais que vencedor. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Que Deus venha nos abençoar neste dia glorioso que se chama hoje e nos levantar, nos colocar de pé para Ele falar conosco e nos dar a nossa estratégia para vencer esta peleja. Amém? Porque Ele pelejará por nós. Lembremos do Senhor. Amém? Glória a Deus e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Pai, em adoração. Senhor, em humilhação, para que o Senhor venha, Pai, ouvir a nossa oração. Uma oração, Pai, de lamento. Uma oração, Pai, Senhor, de súplica, porque nós precisamos e dependemos de Ti. Somos pecadores, sim, somos falhos, sim, somos, mas nós estamos precisando do Senhor. Precisamos da Sua ajuda, do Seu mover, do Teu querer, Pai, porque só o Senhor pode ajudar esse povo, porque o Senhor é maravilhoso, é conselheiro, é príncipe da paz, é Deus justo, verdadeiro, é minha rocha inabalável, aquele a quem eu posso confiar, é Deus justo, é poderoso, é aquele que levanta a mão, aleluias, e quando o Senhor levanta a mão, ninguém pode, aleluias, impedir o agir do Senhor, e é por isso que nós recorremos a Ti neste dia, Pai, ainda, Pai, que muitos tenham, meu Pai, estão desanimados, estão se afastando, estão afastados. Nós aqui estamos clamando por essas pessoas, nós estamos clamando por esses muros fendidos, por essas portas queimadas. Nós estamos clamando por um povo, meu Pai, que
que já não acredita mais, por um povo que está desistindo, por um povo que está olhando para trás, para um povo, meu Pai, que está desanimado por ver suas portas fendidas. Pai, neste dia eu oro, Senhor, pelos casamentos destruídos. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão nos hospitais e que o médico diz que não tem mais solução. Eu oro, meu Deus, aleluia, por um Deus que restitui, um Deus que faz milagre ainda nos dias de hoje. Eu oro, Senhor, e peço que o Senhor venha trabalhar na vida, Senhor, aleluia, daqueles que estão clamando, pedindo por socorro. Eu oro pelos muros, Senhor, daqueles, meu Pai, oh Deus, que não tem, meu Pai, ninguém nesse mundo. Quantas pessoas estão só? Quantas pessoas estão só? E ninguém lembra delas, Senhor, porque ela não tem ninguém para lembrar. Mas Neemias, meu Pai, não lembrou só dos seus parentes. Neemias não lembrou da sua família. Neemias lembrou dos seus irmãos. E nós somos irmãos uns dos outros, ó Pai. E é por isso que nessa tarde, nesse dia, eu estou pedindo ao Senhor que lembre dos nossos irmãos que estão feridos, que estão caídos, que estão voltando atrás, que já não têm a visão, Senhor, que o Senhor deu a ele, a visão, Senhor, a visão de vitória, a visão de restauração, a visão, Senhor, de conquista, a visão de multiplicação, a visão, Senhor, de alegria, a visão de recomeço, a visão de restauração, a visão, Senhor, de graça, de paz, a visão que só o Senhor dá. Ó Pai querido e Pai amado, eu peço, meu Deus, pelas mulheres que trabalham, aleluias, e não tem, meu Pai, aquele retorno. Mulheres, meu Pai, que estão cansadas, que estão afadigadas, porque são pai, mães, cuidam das suas casas sozinhas, estão, meu Pai, aleluias, à beira de um abismo, porque, Pai, não tem condições de fazer por sua casa sozinho, de criar seus filhos sozinho, mas o Senhor é restaurador. Vai levantar o Neemias, ó Pai, para ajudar, Senhor, essas pessoas. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor há de levantar Neemias nessa terra, Pai, para ajudar essas mães, para ajudar essas famílias que se encontram sozinhas, para ajudar essas pessoas que não têm um familiar, não tem ninguém, para que elas possam continuar marchando, continuar, aleluia, meu Deus, marchando, continuar de pé diante de Ti, para que não venham olhar para trás, porque, Pai, os dias são difíceis, Pai. Nós sabemos disso. No mundo jaz o maligno, no mundo tem oposição, tem pessoas que vai dizer, não professam a nossa fé, não vive da mesma fé que nós vivemos, e aí vão tentar derrubar os nossos muros, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas, meu Deus, aleluias, bênção que o Senhor tem para nos dar. Quantos vão dizer que não vamos chegar, que não vamos não realizar, não vamos, aleluias, fazer coisa alguma, porque Deus não existe. Tem pessoas que estão, aleluias, que não confessam, não professam a nossa fé e vai tentar nos fazer desistir, mas nós vamos resistir como Neemias, vamos chorar, vamos nos humilhar, vamos orar, jejuar, porque vai acontecer, porque Deus é Deus na nossa vida. Ele diz que aquele que clama a Ele, que busca a sua face, jamais não vai nos despedir de mãos vazias. E nós estamos aqui, Pai, clamando nesse dia, para que o Senhor não venha nos despedir de mão vazia, mas venha nos dar graça, venha nos dar vitória, venha nos dar discernimento, venha nos dar sabedoria, visão dos céus, que nós possamos rever os nossos conceitos, rever, Senhor, aleluias, aonde caímos, para que nós possamos levantar, reedificar, aleluias, pedir ao Senhor que venha restaurar, edificar, Senhor, as nossas vidas. Oh, Pai, nós sabemos, meu Pai, que é difícil para o mundo, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, Senhor, difícil, mas mesmo com o Senhor nós venceremos. Aleluias. Para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor nada é, aleluias, impossível. Por isso nós clamamos o Deus do impossível. Que aquilo que para nós parece que não vai acontecer, para o Senhor já está acontecendo. Quando nós nos dedicamos a ouvir a Tua palavra, a ouvir o Senhor falar conosco, tudo fica mais fácil. Assim como Neemias ouviu o Senhor falar, e o Senhor falou ao coração dele, assim fala conosco, meu Pai. Fala conosco neste dia, fala conosco nesta hora, nos mostra, Senhor, uma solução, nos mostra, Senhor, uma condição,
Que nós possamos ser Neemias de hoje, Pai. Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas morrendo, Senhor, se suicidando, quantas pessoas, meu Deus, com esquizofrenia, quantas pessoas, meu Deus, aleluia, com estado de nervo, ansiedade, depressão, ansiedade, meu Pai, a flor da pele, não consegue mais fazer nada, nem trabalhar, nem cuidar da família, homens, mulheres com depressão, com, aleluia, a mente turbada, porque não consegue ver solução em lugar nenhum. Aleluia, só consegue ver destruição, só consegue ver palavra de derrota. E quantos são aqueles, meu Pai, derrotados que tentam nos derrotar também, mas a poder no teu nome, a poder no teu sangue, para o Senhor repreender as palavras que saem da boca dessas pessoas. E nós confiamos em Ti, temos a certeza que em Ti nós somos mais que vencedores e vamos crer sempre. Quando nós lembramos de Ti, sabemos que a vitória é certa, sabemos que não vamos ser derrotados, porque há um Deus que zela por nós, há um Deus que nos vê. Pai, nos ensina a estar na torre de vigília, aleluias, para vigiar, Senhor, da onde vêm as setas e os dardos inflamados, porque a Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, mas nós temos que estar em vigilância, na torre de vigília. A palavra diz que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu também não serei atingido. E é nessa palavra que eu confio, é nas palavras do Senhor, é nas palavras de um Deus poderoso que nos faz mais que vencedor. Aleluias, assim como Neemias estava ali, aleluias, na sua dedicação ao rei, estava tranquilo, estava talvez, meu pai, despreocupado das coisas, mas quando soube da notícia de que seu povo, os seus irmãos estavam sofrendo grande desolação, assolação, ele chorou. Assim nós também, Pai, estamos chorando porque esse mundo jaz o maligno. E quantas pessoas estão, meu Pai, devastada, meu Deus. E nós temos chorado pelo esse mundo, pelas famílias, pelos jovens, pelos adolescentes que estão se perdendo cada dia mais, Pai. Nesse mundo onde tudo pode fazer, tudo é normal. Nesse mundo onde, aleluias, as pessoas já não têm mais, meu Deus, aleluias, consideração o ser humano, onde tudo tudo é desapreciado, aonde o ser humano não tem mais, aleluias, apreço pelo outro ser humano, não ama, porque a tua palavra diz também, Senhor, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas não deixa o nosso amor se esfriar, Senhor. Não deixa nós esfriarmos, não deixa o nosso amor, a nossa visão dos céus se esfriar. Porque a nossa visão, o nosso amor, a nossa visão é amar uns aos outros como o Senhor nos ama. E não deixar, como Romanos fala, não nos conformar com este mundo de desolação, mas orar para que o Senhor venha fazer o melhor, para que o Senhor venha colocar as suas mãos de poder, as mãos, meu Pai, aleluias, de vitória. Porque quando o Senhor coloca as tuas mãos, tudo é resolvido, tudo é solucionado, tudo é restaurado. Ó Pai, eu peço, meu Deus, pelos doentes, pelos enfermos, pelos necessitados. Peço, Senhor, aleluias, pelos governantes deste mundo, deste país, do nosso Brasil, ó Pai. Tem de misericórdia, dá sabedoria, dá graça a eles, já que o Senhor permitiu que eles estão lá. Meu Deus, vai ser com eles. Tem tanto crente naquele lugar. Meu Deus, ajuda esses crentes a ter visão dos céus, para que restaure o nosso país, para que nos dê dignidade de viver nesse país com dignidade, ó Pai. Restaura a visão, dá boca, dá voz àquele povo crente que está lá no Congresso, Pai, para não só viver, aleluias, de dinheiro, mas sim, Pai, de viver, Senhor, de palavra, de dedicação. O Senhor colocou eles lá para que eles tivessem autoridade da palavra, para falar da palavra do Senhor. São poucos que se levantam, meu Deus, para falar a verdade da palavra. Não tem vergonha e não tem medo. Assim, meu Deus, como Neemias não teve medo de se levantar para restituir os muros, que eles tenham, meu Deus, essa autoridade lá
para ajudar o país, o Brasil, a se levantar e sair dessa crise. Abençoa nossas crianças, abençoa, Senhor, o nosso país, os nossos jovens adolescentes. Nos abençoa, Pai. Nos dá da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Seja comigo, com a minha família, com a família de todos esse grupo, com as líderes desse grupo, Pai. Aquelas que têm ministério, abençoa os ministérios dela, Pai. Dá graça, dá força, unção. Meu Deus, mover do Espírito Santo sobre a vida dela, visão do alto, visão dos céus, para que continuar essas campanhas, para que nós possamos, meu Pai, levar através da palavra, através do teu poder, da tua unção, libertação, Pai, através das palavras que saem da nossa boca e através do poder de Deus, para que nós possamos ser renovados, ser revestidos, ser guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, eu te peço, muito obrigado, Pai, por essa rica e grande oportunidade de estar falando um pouquinho, Pai, da tua palavra. Não sei falar, sou pequena, Pai, diante de ti, mas, Senhor, isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor me deu esta visão, essa autoridade. Eu sei que muitas vão falar, Pai, de outros capítulos de Neemias, e assim vai acabar de restaurar o coração de muita gente. Mas, Jesus, ajuda o povo neste dia, Senhor. Ajuda os que clamam, os que pedem, os que necessitam, Pai, de uma vitória urgente, Pai, uma vitória que só o Senhor pode dar, só o Senhor pode levar. Se creres, verá a glória de Deus, verá a vitória chegando em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Oh, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.